Olá, crianças! Vamos para mais uma lição na nossa EBD online. Então pegue lá a sua revista. Hoje nós vamos estudar a lição 6 e a sua Bíblia para a gente estudar a palavra de Deus. Na aula passada nós vimos o quanto Davi teve que fugir, porque o rei Saul ficava perseguindo. Quantos lugares, quantos quilômetros Davi teve que percorrer para fugir do rei Saul. E nós vimos também que pelos seus altos e baixos, que é o tema da nossa revista, Davi teve que ter muita sabedoria, muito entendimento para poder fugir das situações e escolher os lugares certos para ir. E isso me lembra o nosso versículo que está aqui em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, o versículo para a gente memorizar, para guardar na nossa memória, para a gente não se esquecer. E Provérbios, capítulo 2, versículo 6 diz assim: o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2, 6. Guarda essa palavra no seu coração. O Senhor é quem nos dá a sabedoria para a gente fazer as escolhas certas da nossa vida. E nós sabemos que Davi viveu a sua vida toda fugindo do rei Saul. E a Bíblia nos conta aqui, nosso texto base, 1 Samuel, se você quiser abrir, nós vamos ler alguns versículos aqui, o capítulo 24, tá? E o versículo 1 fala que justamente Davi estava fugindo do rei Saul, lá no deserto de En-Gedi, E o que Saul fez, Davi estava ali fugindo, ele se escondeu em uma caverna, ele e seus homens. Agora Davi já estava com 600 homens junto com ele, apoiando ele, sabendo que ele seria o novo rei de Israel, que ele era um ótimo líder e aqueles homens estavam ali com ele. E a Bíblia nos conta que Davi, e seus homens se esconderam nessa caverna, para passar a noite, para descansar, e ficaram ali. Quando Saul ficou sabendo que Davi estava naquela região, ele foi correndo para poder pegar Davi. Então, o plano de Saul, nós vimos aqui, nós estamos vendo que o final da vida de Saul foi justamente o quê? Todo o tempo correr atrás de Davi, perseguir Davi, querer matar Davi. E aqui no capítulo 24, o versículo 2 diz que Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu para procurar Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Então Saul agora começou a perseguir Davi e ele ficou sabendo onde ele estava e foi lá na região. E a Bíblia nos conta que Saul, perseguindo Davi, com seus 3.000 soldados, ele teve necessidades, ele teve que se retirar para fazer as suas necessidades, descansar e fazer suas necessidades fisiológicas. E quando ele decidiu se ir para algum lugar para poder fazer as suas necessidades, sabe para onde que ele foi? Para dentro de uma caverna. Sabe qual caverna que Davi foi? Que Saul foi? Na caverna que justamente estava Davi. Davi agora, se ele quisesse, se ele fosse um homem mau, ele tinha a oportunidade de matar o rei Saul. Mas até os homens de Davi, aqui no capítulo 24, o versículo 4, olha aí na sua Bíblia, eles disseram, os homens falaram para Davi: este é o dia sobre o qual o Senhor falou para você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então os homens falaram para Davi, eu falei, Davi, você está com a oportunidade agora. Saul está descansando ali na caverna que você está. E então os homens falaram assim, pode ir lá e mata o rei Saul. Ele está te perseguindo e ele está sozinho, ele está desprotegido. Mate o rei Saul. Só que Davi, ele temia a Deus. Ele disse várias vezes, ele falou assim, eu não vou levantar a minha mão contra aquele que é ungido, que é escolhido pelo Senhor Deus. Saul foi escolhido por Deus,
Nós sabemos que o final da vida de Saul não foi tão boa porque Saul fez as escolhas erradas. Então Davi falou assim para os homens que falaram para que ele matasse: não, eu não tenho coragem de matar. E aí, o que Davi fez? Ele foi lá, pegou sua faca e pegou um pedacinho do manto do rei Saul. Naquela época bíblica, né, as pessoas usavam mantos, né? Quem usava os mantos que colocavam sobre as roupas eram os reis, eram as autoridades civis, autoridades religiosas, pessoas importantes usavam um manto sobre si. Então o rei Saul estava com seu manto. Davi pegou a faca e a Bíblia diz que ele cortou um pedacinho do manto e ele voltou lá para dentro. Aí a Bíblia nos diz aqui no versículo 5 do capítulo 24, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Davi temia a Deus. Davi não era o tipo de homem, tipo de pessoa que queria pagar o mal com o mal. Ele pagava o mal com o bem. Uau, que aprendizado que nós podemos ter na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por situações que nós temos até a oportunidade de fazer o mal. Mas olha, se você já tem Jesus como seu Salvador, seja bondoso com todos. Independente do que as pessoas te fizerem. Lógico que se você passa por algum abuso, por algo que alguém está te machucando o seu corpo, machucando você, você tem que conversar com pessoas que podem te proteger. Mas nós não temos que ser o tipo de pessoa que paga o mal com o mal, que se vinga das outras pessoas. Deus, ele não se agrada do nosso desejo de vingança, sabe por quê? Porque quando nós temos vingança no nosso coração, nós mostramos que nós não confiamos em Deus para lidar com essa situação. Então, se você que já tem Jesus como seu Salvador passar por uma situação muito difícil, seja bondoso. Pague o mal com o bem. Davi não teve a coragem de fazer o mal a Saul. E a Bíblia diz que ele cortou o manto, um pedaço do manto de Saul. Depois que Saul foi lá para fora, saiu da caverna, Davi, ele pegou o pedaço de do manto que ele tinha cortado e gritou bem alto, falou: Rei Saul, olha só, eu estou aqui. Eu tive a oportunidade de matar você. E como prova, eu estou aqui, ó, com um pedaço do seu manto na minha mão. Até os meus homens falaram que eu poderia matar você, mas eu escolhi não te matar, porque eu não tenho nada contra o Senhor. Você vem contra mim, mas eu não tenho nada contra você. Veja agora, rei Saul, diante de Deus, que eu agi com bondade com você. E eu peço que você também haja com bondade diante de mim. E o rei Saul, diante da atitude de Davi, ele se arrependeu. Falou: Davi, desculpa por eu correr atrás de você, desculpa por eu estar te perseguindo, né? E eu não vou fazer isso mais. E a Bíblia fala que em algumas situações o rei Saul falou que não ia fazer mais isso, né? E aí no capítulo 24 fala justamente toda essa narrativa. Depois você pode ler. No capítulo 25... aqui a Bíblia conta uma outra história de uma outra fuga de Davi que ele teve e fala também sobre a morte do profeta Samuel. E no capítulo 26, abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 26, fala que Davi, ele tem uma nova oportunidade de matar Saul. Mas aqui, o título da minha Bíblia está assim, ó: Davi poupa novamente a vida de Saul. Como foi assim? Davi agora, ele estava, né, em outro lugar. Aqui no capítulo 26, fala aqui, ó, que ele estava escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. E aí, Saul foi para lá mais uma vez com seus 3.000 soldados para matar Davi. Ele tinha se esquecido da promessa que ele falou que não ia mais matar o Davi e foi de novo atrás dele para poder matá-lo. E aí, quando Davi ficou sabendo que Saul estava ali, a Bíblia diz que dessa vez ele não ficou fugindo, não. Ele ficou só de longe, observando onde que Saul estava. Pôs até pessoas para poder ajudar ele a olhar isso, né? Ver o lugar onde o rei Saul estava. E então,
a Bíblia fala que Davi encontrou agora o Saul, onde que o Saul estava. E ele ficou observando de longe, já estava no final do dia, os homens estavam dormindo, né? O rei Saul, o seu chefe do seu exército, Abner, estava ali, já era o final do dia. E Davi chamou os seus homens e perguntou quem queria ir com ele. Abissai foi lá com Davi, para poder ver onde que o rei Saul estava. E aqui no capítulo 26, de 1 Samuel, diz que Davi foi, versículo 5. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, que era o comandante do seu exército, haviam estado. E aí eles foram lá, Davi e Abissai. Quando chegaram lá, estava todo mundo dormindo. Sabe aquele sono, todo mundo dormindo, aquele sonão pesado? Todo mundo dormindo. Abissai chegou até pegar a lança e falou assim: Davi, me dá só uma ordem, que eu vou enfiar a lança aqui nesse Saul que está correndo atrás de você. Me fala, me autoriza que eu quero matar ele. Porque ele está aqui, ó, dormindo. Abner estava lá, os outros soldados estavam ali, todo mundo dormindo. E ele tinha a oportunidade de matar. Sabe o que Davi escolheu? Não pagar o mal com o mal. Ele falou assim: eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Quando Deus quiser que Saul morra, ele vai morrer. Não vai ser pelas minhas mãos. Pode ser pela mão do Senhor, pode ser por um exército, mas por mim, não. Pelas minhas mãos o rei Saul não vai morrer. Por quê? Porque Davi, como diz nosso versículo de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Você que já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, seja bondoso com todos. Não pague o mal com o mal. Não deseje o mal a outras pessoas, a outras situações. Sabe, procure conhecer a Deus e buscar a Deus, pedir para Deus o que é a sabedoria, o entendimento, porque é do Senhor que vem. E aí Davi, ele decidiu não matar o rei Saul, né? Ele decidiu realmente fazer o bem e estar ali. E aí Davi falou assim: ó, não vamos matar, mas pega o jarro e a lança do rei Saul. E aí eles pegaram e subiram lá para o alto da colina. E a Bíblia diz que depois Davi, no capítulo 25, fala que Davi gritou lá do alto da colina: Abner, você é o comandante do exército, você não deveria estar guardando o seu rei? Olha só aqui, Abner, olha só o que eu estou na minha mão. Estou com um jarro de Saul, estou com a lança de Saul, porque eu cheguei bem pertinho e eu poderia ter matado Saul, mas eu não matei, porque eu não vou tocar naquele que o Senhor escolheu. Eu não vou pagar o mal com o mal. Olha só o que eu fiz. E Saul falou assim: meu filho Davi, é você? Me perdoe por estar te perseguindo. Uau! Que situação que Davi viveu e como nós podemos realmente entender isso. Que mesmo que a gente passe por situações difíceis, se a gente tem Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós não precisamos escolher fazer o mal. Cristo, ele veio, ele tirou toda a sua glória de Deus, nasceu como uma criança, viveu aqui nessa terra, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus, ele foi humilhado, ele foi maltratado, mas ele jamais pagou o mal com o mal. E é assim que nós devemos ser. Se você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, seja bondoso com todos. É isso que eu aprendo nessa lição de hoje. E é isso que eu quero trazer para a minha vida. Não pagar o mal com o mal. Ser bondoso e obedecer a Deus. Então peça, como está em Provérbios capítulo 2, versículo 6, sabedoria ao Senhor. Da boca do Senhor vem inteligência. Da boca do Senhor vem conhecimento. E é isso que eu quero para a minha vida e que eu quero para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, diante da Tua palavra nós nos colocamos. Obrigado, Senhor, por esse exemplo que o Senhor deixou das atitudes de Davi. E que nós possamos ser pessoas assim também, que agradem o seu coração, que escolhem fazer o bem.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe muito. Até a próxima. Tchau, tchau, crianças.